Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje abordaremos as instalações prediais elétricas, na parte de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, a quantidade mínima de tomadas e também sobre os pontos de iluminação. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando nesse vídeo. Nessa série nós não estaremos abordando especificamente o uso de software, mas sim os conceitos que envolvem o desenvolvimento desse tipo de projeto. Caso esse conteúdo lhe agregue valor e você curta esse tipo de conhecimento veiculado aqui através desses vídeos, você pode estar comentando abaixo também. Ou então estar sugerindo, é claro, conteúdos futuros, inclusive. Mas, vamos lá! Primeiramente, em relação à quantidade mínima de tomadas, segundo a NBR 5410, a quantidade mínima de tomadas varia de acordo com a destinação do imóvel, se é residência, hotel, hospital, e também do uso do cômodo, se é cozinha, se é banheiro, se é quarto, mas o número maior de tomadas pode existir de acordo com o perfil do futuro usuário, lembrando que sempre a definição é da quantidade mínima. Se é mínima, de acordo com a necessidade, você pode estar colocando até um pouquinho mais. Eu coloquei aqui como mera curiosidade diferentes formatos de tipos de tomadas que a gente tem no mundo todo. Por exemplo, essa de 3 pinos que a gente usa no Brasil e na África do Sul também. Fora isso, no restante do mundo, a gente tem essas tomadas que são usadas ali na América do Norte, América Central e Japão. A gente tem essa tomada que é usada em toda a Europa, menos no Reino Unido, Chile, Peru, Paraguai também usa. Tem também essa tomada da Índia, Sri Lanka, Nepal. Daí essa outra tomada que é usada na França, Bélgica, Eslováquia, Tunísia. E as tomadas da Alemanha, tomada do Reino Unido, Irlanda, Malta e Hong Kong. Essa tomada que é usada em Israel. Essa tomada da Austrália, da Suíça, Jordânia e Ruanda. Uma outra tomada, a do tipo K, que é utilizada na Dinamarca. Dessas letras, essas tipologias são meio que padronizadas. Essa aqui é utilizada no Chile, essa outra também é utilizada na África do Sul, Índia, Paquistão. E por enquanto a gente tem o alfabeto de A até N, que é utilizado no mundo todo. Dando sequência, aqui em relação à quantidade mínima de tomadas de uso geral, daí tomada de uso geral, que o pessoal abrevia para as iniciais, T de tomada, U de uso, G de geral, a gente tem essa regra da NBR que especifica essa quantidade mínima dependendo da tipologia do ambiente. Eu coloquei aqui um exemplo de uma planta humanizada de um apartamento de 2 quartos, pintado aqui de acordo com essa legenda que eu deixei igualmente colorida aqui na esquerda para ficar mais fácil de a gente bater o olho e entender. Porque quando a gente tem ambiente com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente tem que estar prevendo no mínimo um ponto de tomada. Agora, esses aqui que eu tô aqui pintado na cor laranja, que são as salas e os dormitórios, independentemente da área, cômodos ou dependências, com área superior a 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçado tão uniformemente quanto possível. É que se ela estiver abaixo de 6 metros quadrados, vai ter que ter um ponto de tomada. Agora, se for acima de 6 metros quadrados, no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros do perímetro desse espaço. Agora, copas, cozinhas e áreas de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, aqui nessa região que eu pintei de azul clarinho, independentemente da área. Agora, acima da bancada, da pia, devem ser previstas no mínimo 2 tomadas no mesmo ponto ou em pontos separados. Daí na região que eu pintei dessa cor roxinha, os halls, corredores, subsolos, garagens, mezaninos e varandas, deve ser previsto no mínimo uma tomada, independentemente de metros quadrados. E também independentemente de área, o banheiro, no mínimo uma tomada junto ao lavatório, junto a essa região de lavatório, com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box, ou seja, não poderia ficar colado aqui no box, deveria ficar mais ou menos, pelo menos aqui, ou aqui, um pouquinho mais para trás, mas tomando cuidado para não ficar escondido atrás da porta, daí seria essa situação.
Passando aqui a quantidade mínima de TUG em instalações comerciais, aqui mesma coisa eu deixei pintado mais ou menos aqui para ficar mais fácil de a gente localizar. Aqui a gente também tem banheiros, que deve ter previsão de uma tomada, varandas, corredores, hall ali de espera de elevador, uma tomada também. Mas fora isso que eu pintei na cor laranja e na cor verde, seriam escritórios. Isso aqui é uma planta humanizada de um empreendimento imobiliário de uma laje corporativa de escritórios. Escritórios com áreas iguais ou inferiores a 40 metros quadrados deve ter a previsão de uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro, ou então uma tomada para cada 4 metros quadrados, ou fração de área. Usa-se, então, o critério que conduzir ao maior número de tomadas. Escritórios com áreas superiores a 40 metros quadrados são 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados, mais uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração de área restante. Lojas, aqui nessa parte de baixo, são exemplos de plantas de lojas. Loja tem a previsão de uma tomada a cada 30 metros quadrados ou fração, não computadas tomadas destinadas a lâmpadas, vitrines e demonstração de aparelhos. Relembrando que todas elas são critérios da norma 5410 de instalações de baixa tensão. E continuando, a gente tem a potência mínima também das tomadas de uso geral, das TUG. A potência mínima de tomadas de uso geral nas instalações residenciais e comerciais deve obedecer às seguintes condições. Quando a gente tem cozinha, copa-cozinha, lavanderia, áreas de serviços, banheiros e locais semelhantes, a gente tem que estar atribuindo no mínimo até 3 tomadas desse ambiente e vão ter 600 watts. Fora isso, para as tomadas excedentes, as demais elas vão ter 100 watts de potência, considerando cada um desses ambientes separadamente. Ou seja, não é para somar o banheiro, mais a cozinha, mais a lavanderia. Seria separadamente cada um deles o ambiente banheiro. Então, se tiver somente uma só tomada de uso geral, seria 600 watts. Ali na cozinha, pelo menos as 3 primeiras tomadas, 600 watts. As demais são 100 watts. Outros cômodos, como por exemplo salas, escritórios, quartos, etc., no mínimo 100 watts para cada uma das tomadas. Agora, instalações comerciais devem ter atribuição de 200 watts por tomada. Circuitos terminais que sirvam as tomadas de uso geral em salas de manutenção e salas de localização de equipamentos, como ocorre em casas de máquina, sala de bombas, barrilete, etc., deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 watts. As tomadas de uso específico TUI, potência mínima, localização e as quantidades a serem consideradas, as TUIs, as tomadas de uso específico, elas devem ser instaladas no mínimo a 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado. A quantidade de tomadas de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos previstos. As tomadas de uso específico devem ser atribuída uma potência igual ou superior à potência nominal do equipamento a ser alimentado. Quando não for conhecida a potência nominal do equipamento a ser alimentado, deve-se atribuir à tomada de corrente uma potência igual à potência nominal do equipamento, mais potente, com a possibilidade de ser ligado, ou a potência determinada a partir da corrente nominal da tomada e da tensão do respectivo circuito. Aqui a gente tem uma proposição de um exercício. Eu tirei ele do livro do Roberto de Carvalho Júnior, onde a proposição aqui é prever a quantidade mínima de tomadas e as suas potências. Tem um desenho aqui do lado da planta baixa dessa edificação, e aqui a gente tem cada um dos ambientes aqui relacionados listados. Eu pintei para ficar mais fácil de a gente estar observando aqui em relação à sua cor a previsão de tomadas, os pontos de tomada de uso geral e também em relação às suas potências. Eu deixei aqui quadros resumidos do lado com cores de acordo aqui com a proposição do exercício. Para cada um desses ambientes tem aqui tanto o metro quadrado, a área dele, como também o perímetro de cada um desses espaços também. Eu deixei aqui do lado também o perímetro respectivo a esses ambientes. Então, se você quiser pausar o vídeo aqui para tentar calcular, pode, senão a gente vai estar vendo aqui na sequência a resolução. Começando aqui pelo cálculo da quantidade mínima de tomada de uso geral, aqui eu deixei já coloridos os ambientes
e também parte da resolução em relação à quantidade mínima das tomadas para ficar mais fácil. Mas eu vou puxar aqui a calculadora para a gente estar vendo junto então. Puxei aqui a calculadora. Primeiro vou avaliar, eu deixei a calculadora aqui em cima da imagem para ficar mais facinho. Daí primeiro eu vou avaliar aqui em relação a essas salas e dormitórios maiores do que 6 metros quadrados. Elas entram nessa condição, inclusive todas elas são maiores do que 6 metros quadrados. Portanto, todas elas vão ter a previsão de uma tomada de uso geral a cada 5 metros de fração do perímetro desses determinados espaços. Se a gente for calcular então, aqui, para ficar mais fácil, eu já deixei aqui o cálculo do perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Esse lado aqui, vezes 2, né? O lado da esquerda, o lado da direita. Esse lado de baixo, que é igual ao lado de cima, e todos os ambientes aqui são retangulares. Daí, por conta disso, então, se fosse fazer essa conta do perímetro, ele fecharia em 12,6. Daí, se a gente for fazer 12,6 dividido por 5, a gente ter 12,6 dividido por 5... Daí a gente teria aqui 2,53. Lembrando que nesse cálculo as tomadas são sempre arredondadas para cima. Então aqui seria resultado 3. Vou pedir para que no primeiro momento ignore as TUI, né? Posso até arrastar para cá para ficar mais fácil. E vamos lá. No jantar, a gente teria aqui o perímetro de 12,3 dividido por 5. Que então a gente teria a quantidade mínima arredondado sempre para cima, vai ser 3. Continuando aqui para os laranjinhas, esse aqui também é dividido por 5, né? O dormitório aqui, de 13,3 dividido por 5, que a gente teria, então, também 3 tomadas de uso geral. Se a gente for fazer 13,1 dividido por aqui 5, também a gente teria 3 tomadas, né? 2,62 arredonda para 3, arredonda sempre para cima. Passando aqui para as condições específicas diferentes, isso aqui lembrando é somente TUG. A gente ainda não está vendo TUI. Até trouxe aqui para cima para não estar vendo a TUI. Né? Vamos terminar de ver as TUGs. Quando a gente tem cozinhas e áreas de serviço que eu pintei aqui azulzinho, né? Pintei também onde ela está acontecendo de cor azulzinha. Neste caso, então, vai ser uma TUG a cada 3,5 metros. Se a gente tem aqui esse perímetro, 13,6 dividido por 3,5, a gente teria aqui como resultado, daí lembrando que arredonda sempre para cima, então a cozinha tem a previsão de 4 pontos de tomada. E se a gente fosse fazer a área de serviço, o perímetro dela, que é de 10,3, se a gente for dividir ele por 3,5 de fração de perímetro, a gente teria arredondado para cima que a área de serviço tem que ter 3 tomadas. Agora, fora isso, demais ambientes e áreas menores do que 6 metros quadrados, a gente tem a previsão de uma só TUG. Né? Então, a gente tem uma TUG aqui no hall e tem uma TUG aqui no banheiro também. Daí que seriam essas duas regiões. Fora isso, depois de a gente prever as TUG, eu vou aqui baixar um pouquinho a calculadora, a gente já terminou de ver as TUG. Aliás, relembrando, em áreas menores que 6 metros quadrados, o perímetro é sempre desconsiderado. Da onde que eu peguei, criei esse quadro que eu estou disponibilizando para ficar mais fácil e trouxe também essa informação. Lembrar que a gente viu no comecinho do vídeo. Né? Se você não se lembra, qualquer coisa dá para voltar vídeo também, mas eu posso mostrar, estava bem aqui. E também essa questão da sala, da cozinha, do hall, do banheiro também. E deixei pintado, tá bem aqui no começo. Né? Inclusive com outro exemplo, que se você quisesse parar, pausar o vídeo para tentar calcular, até pode. Mas eu vou dar sequência e eu vou voltar ali. Agora, fora isso, então, depois de a gente ter visto a TUG, que tem essa situação específica, e aqui todos eles foram medidos pelo perímetro do espaço, fora isso a gente tem as tomadas de uso específico. Elas são estacionárias e de uso específico para determinada finalidade, para algum equipamento que geralmente consome maior potência. Então, por exemplo, aqui na cozinha foram listados os equipamentos micro-ondas, lava-louças e geladeira. Daí esses equipamentos então que precisariam de TUI. Fora isso, ali para o banheiro, né, teria a TUI ali do chuveiro elétrico. E na área de serviço, o pessoal listou uma máquina de lavar e uma secadora que necessitaria de TUI. E depois de a gente estar prevendo aqui a quantidade mínima de TUI, daí a gente passa para a parte de potência de acordo com essa quantidade de TUG mínima e essas TUIs relacionadas.
Então, dando sequência, fora depois de a gente ter previsto ali as tomadas de uso geral e de uso específico, a gente tem que estar prevendo as cargas mínimas para aquelas tomadas. Relembrando que maior quantidade de TUG pode ser optada, né? Pode ser escolhida. Aquilo lá é mínimo, mas a gente pode estar escolhendo um pouquinho mais. É o que aconteceu, inclusive, nesses ambientes. Vou até voltar o slide aqui. Que antes disso, ela estava com a previsão mínima de 3, mas lembrando, é mínimo, você pode colocar mais, que é o que aconteceu nesses ambientes então. Na sala, dormitório e outros, então, fora esses aqui relacionados, vai ser sempre inclusive 100 watts, então seria nesses ambientes 4 tomadas de 100 watts, aqui também, aqui também. Mesmo no jantar, poderia ser 100 watts, se ali não for tipo cozinha americana que é conjugado com a cozinha. Nesse projeto não era. Mas o pessoal optou por segurança deixar inclusive como se fosse a cozinha, né? 3 pontos de 600 watts. Lembrando, porque cozinha, área de serviço e banheiro seria 600 watts vezes 3 tomadas de uso geral, em 3 tomadas, e as demais que acontecessem seriam 100 watts as demais, que é o que aconteceu aqui na de jantar, né, 3 vezes 600 watts, porque provavelmente o pessoal considerou ela sendo uma extensão aqui da cozinha, que no entanto também teria aqui 3 vezes 600, 3 tomadas de uso geral de 600 watts e uma somente de 100 watts. Idem aqui na área de serviço, só que a área de serviço ela só tinha 3, então vão ser todas as 3 com potência mínima de 600 watts. Banheiro, provavelmente, banheiro aqui, apesar de ser 600 o mínimo, o pessoal deixa uma previsão maior pela questão de secador de cabelo, que ele é um equipamento que pode estar puxando maior consumo. Daí o pessoal preveu, então, uma tomadinha ali somente de uso geral, para aqui para o ponto ali do lavatório, com 700 watts, que é diferente desse daqui. Esse aqui é TUI, né? Esse aqui, então, é o valor ali do chuveiro. Agora, fora isso, aqui a gente não tem situação de salas comerciais. Se houvessem, cada uma das TUGs seria de 200 watts. E aqui a gente não tem manutenção e equipamentos, não tem nem sala de máquinas, de casa de bombas, de barrilete, assim por diante. Então, se houvesse, no entanto, seria de 1000 watts, apenas que aqui não tem. Lembrando que a gente tinha relacionado ali para previsão de cargas alguns equipamentos de tomada de uso específico. Aqui a gente estava vendo só essa coluninha aqui das TUG. Se a gente for lembrar micro-ondas, aí existem tabelas, várias delas disponíveis, mas micro-ondas seria um ponto com essa previsão de 1200 watts. A gente tem lava-louças que teria essa previsão de 1500 watts. E uma geladeira teria uma previsão de um ponto para a geladeira de 600 watts. O chuveiro elétrico que está sendo utilizado aqui, dependendo da fabricante, até um pouquinho mais. A gente tem a máquina de lavar de 1000 watts e a gente tem a secadora de 3500 watts. Nesses outros demais ambientes não tinham TUI, né? Daí então, como não tinha aqui, continua assim a previsão de carga, né, para um lugar que não tenha tomada de uso específico. Externa, o pessoal relacionou, mas pela questão de que provavelmente tinha uma área externa, um quintal, mas que é desprovido de qualquer tomada ali para a área externa. E por conta disso, ela está nada marcada aqui. Dando sequência aqui, a gente tem o esquema de ligação de TUI com interruptor. Quando a gente tem esses esquemáticos aqui de ligação, vou até estar pintando, vou explicar esse de baixo e depois esse aqui de cima. A gente já viu em momentos anteriores e vou pintar a fase aqui de amarelinho. Quando a gente tem aqui a fiação fase, isso aqui é para a ligação de tomada de uso geral. Essa daqui é a mais comum, né? Daí a gente tem uma delas aqui. E a fase, então, a fiação fase da distribuição, ela vai estar derivando, passando para essa peça de utilização de tomada. A gente vai ter também em algum outro lado ali o neutro. O neutro também que vai ser aqui derivado para ser alimentado por essa tomada. A gente tem aqui a fase alimentando a tomada, a gente tem o neutro alimentando essa tomada. E a gente vai ter também aqui, pintar de verde, a gente tem aqui o terra que vai estar também alimentando aqui essa tomada. Daí é possível ter em uma mesma caixa, inclusive, um interruptor e uma tomada. A gente pode ter uma tecla aqui, né, de interruptor. A gente pode... Bom, isso aqui é uma tecla. E a gente pode ter também outros pontos, né, no mesmo espelho. Isso aqui é uma tomadinha.
E dessa forma, inclusive aproveitando a mesma caixa 4x2 ou a 4x4 polegadas. Isso aqui eu vou apagar, né? Tava rabiscando em cima do desenho, aqui, do espelho. Ok? Agora, esse aqui de cima, esse esquema de tui com interruptor, existe também, é usado em exaustores e também ventiladores, dentre outras possibilidades. É parecido com quando, inclusive, a gente liga luminária, só que ao invés de ser comandado, o interruptor está comandando uma luminária, ela está comandando um ponto de tomada. Aqui eu vou desenhar de vermelhinha a fase. Aqui a fase estava utilizando fiação vermelha. E dessa fase, aqui foi meio infeliz, né? Às vezes o amarelo pode confundir com o verde amarelo do brasileirinho, né? Que seria ali a terra. Se bem que terra ou é verde amarelo. Mas enfim, aqui eu resolvi colocar vermelhinho da fase aqui por cima. Daí, continuando esse esquema de ligação dessas tomadas que podem ser interrompidas, a gente tem aqui a fase, dela é derivada aqui a ligação da fase e para por esse interruptor, né? Seria esse daqui, o interruptor. Daí do interruptor tem essa parte que o pessoal chama aqui no Brasil de retorno, mas o retorno ele continua, na verdade, a ligação do fase até o fase alimentar ali esse ponto de tomada. Às vezes o pessoal usa tomada e às vezes quando é, por exemplo, esse daqui, o pessoal usa para ventilador às vezes o dimmer. Só que não vai ser o dimmer aplicada a uma lâmpada a ser dimmerizada, mas sim ao ventilador ali que geralmente fica preso numa região mais alta do ambiente. Daí pode ser esse aqui também ou esse aqui. Aqui para sendo utilizado aqui no ponto de utilização. Daí dessa tomada, daí vai ser ligada ali a fiação, né, do eletrodoméstico, ali para estar alimentando o ventilador ou aqui o exaustor. Agora, terminando essa ligação do fase, depois desse ponto de consumo, que pode ser o ventilador, pode ser o exaustor, daí na sequência a gente vai ter o neutro. O neutro aqui, então, ele serve aqui para continuar depois o circuito, e a gente tem também a ligação do terra para estar aterrando por segurança a utilização nesse ponto. E aqui a gente vai ter então a ligação do terra. Agora vamos lá. Dando sequência, aqui a gente tem o esquema de ligação de interruptor com tomada, ou seja, exatamente essa pecinha aqui. É claro que a gente teria aqui então, vamos por partes. Primeiro a gente teria aqui a fase ela vai estar alimentando aqui a fase a tomada e a gente vai ter a derivação dela tanto para derivar ali para fazer o comando da luminária, como a gente vai ter uma entrada dela aqui para estar alimentando também a tomada. Daí quando a gente passa aqui pela tomada, a tomada vai ser alimentada, depois dela vai ter aqui o neutro, mas só terminar aqui em relação à luminária, depois desse ponto aqui de interruptor, do comando daquela luminária, isso que no Brasil é chamado de retorno, na verdade é uma continuação aqui da fase até esse ponto de consumo também. Foi até o ponto de consumo, a gente vai ter o neutro. Eu vou pintar aqui o neutro de azulzinho. A gente tem aqui o neutro, que passou do ponto ali de utilização, aqui é neutro. Passou aqui do ponto de utilização, aqui é neutro então, nessa ligação esquemática. E fora isso, a tomada ela é aterrada. Então, a gente vai ter aqui, oh meu Deus, vamos aqui pegar o terra, em algum lugar aqui que faltou no desenho, quando é tomada, a gente tem aqui o T de terra, que também vai ser aqui derivado para estar alimentando aqui a tomadinha, inclusive pelo furinho aqui do meio. Daí foi. Então, a gente teria, e aqui uma bolinha. Pronto, a gente tem aqui a ligação, então, dessa utilização dessa caixinha, que tem interruptor com tomada, inclusive ali comandando luminária, mas também servindo o uso daquela tomada. E se tivesse mais uma tomada, então derivasse mais uma vez aqui a partir dessa peça de utilização. Fora isso, a gente tem algumas situações de tomada tripolar, que às vezes o pessoal popularmente também chama de tomada tramontina aqui no Brasil, porque é uma das principais fabricantes, seria quase como falar tubo da Tigre. Daí essas tomadas então que elas geralmente são utilizadas em grandes indústrias para equipamentos que puxam maior potência. Por exemplo, aqui a gente tem uma tomada com 3 fases, é uma tomada trifásica então,
que ela é alimentada aqui por 3 fases, e geralmente ela não é aquela tomada comum, ela é essa daqui que inclusive ela é fechada, ela fica protegida, e ela aberta, ela tem um engate aqui que dá para travar a ligação dessa tomada. Mesma coisa também, né, que a derivada, daí aqui também é derivado para esse ponto aqui de consumo, para engatar essa tomada, né, nela, e sair utilizando então essa tomada tripolar, essa tomada de 3 fases. E da mesma forma a gente tem, mesmo que seja ela somente com uma fase, e aqui também ali depois a utilização, ali o neutro, ali sendo ligada para essa tomada também, ela sendo aterrada. Aqui o T. Espero que você tenha curtido. O vídeo de hoje não é sobre o uso de determinada ferramenta ou software, não é sobre apertar botõezinhos, é somente sobre conceitos, mas que são utilizados, são aplicados em projetos do setor que você venha estar realizando, inclusive com o uso de software ou qualquer outra ferramenta. Mas nos vemos na próxima então.